Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? Eu queria fazer essa aula, eu queria que vocês tentassem agora, nesse momento, imaginar que eu sou a médica que estou avaliando vocês e que vocês são o paciente, então vocês vão ter que tentar se posicionar no lugar do paciente para tentar entender como ele vai administrar e absorver as informações que eu vou dar, tá? Então eu não vou falar aqui de linguagem técnica, eu não vou falar de um jeito rebuscado, tá? Eu vou falar para vocês exatamente do jeito que eu faço na minha consulta de escleroterapia, como eu faço os pacientes entenderem o que pode acontecer de ruim, o que pode acontecer de bom, né? Que esse é o objetivo, como vai se dar o tratamento, qual vai ser o andamento desse tratamento. A gente precisa de uma forma tranquila, confiante, tá? E boa se posicionar no sentido de que nós somos as pessoas que estão comandando, a pessoa que está comandando aquilo ali, tá? Porque muitas vezes o paciente chega pra gente, eu quero que tu tire essa fininha aqui da frente, porque eu olho para ela todo dia, ela me incomoda, tá? Mas o paciente tem uma nutridora gigante que tá nutrindo aquela ali, ela não entende que eu não posso começar por ali, ou ela tem varizes muito piores atrás que estão sobrecarregando todo o sistema, tá? Então vocês precisam aprender a se posicionar, né, com esse paciente, e vocês só vão saber se posicionar, ele só vai aceitar que vocês sabem o que vocês estão fazendo e ele vai se entregar para vocês, vai deixar vocês fazerem do jeito que vocês acham que é correto, se ele entender o que está acontecendo, tá? A gente não pode querer que o paciente simplesmente deite ali e deixe a gente fazer o que a gente quiser. Eu não gostaria que fizessem isso comigo, tá? Então a gente vai se posicionar e vai aprender como falar isso com o paciente de uma maneira que ele vai entender o que pode acontecer, que ele vai também assumir os riscos junto com a gente, tá? Os riscos de pigmentação, os riscos de dar alguma alergia, os riscos da gente ter algum problema, mas que ele vai saber, ele vai confiar na gente, vai saber que se acontecer alguma coisa que não era para acontecer, não foi porque a gente quis ou porque a gente não sabia o que estava falando, porque a gente avisou desde o início, certo? Varizes pode complicar sim. Escleroterapia de varizes pode ter, eu vou apresentar alguns problemas aqui para vocês, a gente pode ter algumas complicações mais graves, outras mais tranquilas, mas todas elas a gente tem que avisar antes, porque se a gente não avisa antes para o paciente, vai parecer que a gente não sabe o que a gente estava fazendo na hora que complicou e aí a gente vai ter que explicar depois, ele já vai perder a confiança, tá? Então eu sempre aviso tudo antes, eu explico antes, eu entrego uma folha com tudo isso que eu falei, eu vou colocar o arquivo em Word para vocês aqui, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade, é a folha exatamente que eu entrego para o meu paciente, tá? Quando eu termino a primeira consulta e ele vai levar para casa. Então, se ele esquecer que eu falei, tá na folhinha, certo? Então, a gente vai começar agora falando. Eu quero que vocês imaginem como se vocês estivessem no meu consultório e eu tô explicando para vocês. Vocês são o paciente, tá? Então, como é que eu faço? Isso aqui é uma fotografia de uma perna de uma paciente. A gente não consegue perceber muito bem aqui, mas aqui embaixo dessa junção aqui de várias telangiectasias, de vasinhos mais finos, a gente vai ter uma nutridora, tá? Então, sempre examinem o paciente com o venuscópio. Eu não sei como é que é o consultório de vocês, no meu eu coloquei 2 luzes de LED bem fortes em cima, porque eu preciso ter muita luz para fazer os vasinhos finos, e eu também preciso de muita luz para a gente conseguir ver a questão estética facial, de pequenos defeitos, pequenos detalhes, uma ruguinha, tá? Então eu preciso de luz. O que que eu faço? Já que eu tenho uma iluminação muito importante, muito boa no consultório, eu apago a luz, tá? Para eu conseguir examinar com o venuscópio é isso aqui, tá? Ele vai ter uma luz de LED e a gente vai posicionar ele dessa maneira para a gente conseguir delimitar os vasos que vão estar aqui, entre essas duas partes do venuscópio, tá? Então a gente vai posicionar ele colocando ele em cima da pele do paciente e a gente vai conseguir procurar aqui nessa região se tem algum vaso nutridor naquela área que a gente vai tratar, tá? Então a gente vai deslizar o venuscópio desde o tornozelo do paciente até a virilha, em todas as posições possíveis, a gente vai procurando nutridoras. Isso não, depois vocês vão fazer automaticamente, é uma coisa rápida, tá?
A gente vai procurando as nutridoras e a hora que vocês acharem uma nutridora, vocês vão parar e vão mostrar para o paciente. Isso facilita bastante vocês fazerem isso com a luz apagada e aí depois vocês acendam a luz e façam um exame da parte que a gente não utiliza o venuscópio, que é essa parte macroscópica, tá? As telangiectasias, os vasinhos menores, as vênulazinhas que estão mais superficiais, a gente consegue enxergar facilmente sem nenhum auxílio, tá? Para quem tem a realidade aumentada, que é excelente, acho que vale muito a pena, para quem faz muita varizes, vale muito a pena a gente investir nisso, tá? A gente também, às vezes apagando a luz, a gente consegue enxergar melhor, diminuindo um pouquinho a luz, e o paciente consegue participar disso. Eu quero que vocês chamem o paciente e mostrem, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu preciso fazer essa aqui primeiro para o tratamento funcionar. Como é que eu explico isso para o paciente? Aqui a gente tem uma outra foto, então aqui a gente consegue perceber dentro do limite do venuscópio, a gente consegue perceber um vasinho, tá? Então, como é que eu explico isso? Eu mostro para o meu paciente e falo, ó, tá vendo esse vasinho que tá aqui? Isso aqui é como se fosse o tronco da árvore. Por isso que às vezes um monte de gente volta para mim dizendo que não funcionou, ou que depois de 2, 3 meses começaram a nascer novas varizes ali na mesma região que foi tratada, porque não tirou a nutridora. Então eu sempre chamo de mãe, tá? Então essa daqui é a mãe daqueles vasinhos menores, e se eu simplesmente tratar só o que eu tô enxergando, é como se eu estivesse tentando matar uma árvore podando os galhos da árvore. Não funciona. Quando a gente explica nesse esquema de árvore, porque isso aqui sim é uma árvore, tá? É uma árvore vascular, os pacientes vão entender. A gente não pode começar pelas que estão lá nos últimos galhos, a gente precisa tirar o tronco, que é a nutridora, para depois a gente conseguir tratar as pequenas. Até porque se a gente retirar às vezes a nutridora, várias das pequenininhas já vão morrendo junto, tá? Então, mostrando isso para o paciente, ele vai entender que tu não vai tratar, porque o que mais incomoda são os vasinhos finos. Aí ele vai entender por que tu não vai começar por ali. Então, eu sempre explico, depois que eu tirar todas as mães, aí a gente vai começar as fininhas. A gente vai começar do maior pro menor, pro menor, pro menor, até que eu vou te dar alta e depois a gente vai fazer revisões semestrais ou anuais de acordo com a genética de cada um, porque tem gente que fica o tempo todo nascendo alguma coisinha e tem gente que tem um espaço maior. Tem pacientes que eu reviso depois de 2, 3 anos e não tem nada, tá? Mas o que eu combino com o paciente é isso, revisões semestrais no início, para eu conhecer a genética dele, para eu conhecer essa capacidade dele que ele tem de formação de novas varizes, e depois a gente parte para fazer revisões anuais se as semestrais não estiverem necessitando a cada 6 meses fazer novas etapas de escleroterapia, tá? Então isso aqui é uma coisa extremamente importante. Quem disser para vocês que não é necessário venuscópio é fundamental. Existe uma diferença, eu sempre tratei as nutridoras, tá? Isso acho que foi o que mais fez diferença no meu jeito de tratar, desde que eu comecei há quase 12 anos, eu sempre tratei as nutridoras. Mas no início eu não tinha venuscópio, tá? Porque nem me disseram que existia, eu fui atrás, fui pesquisando e fui vendo sozinha. Então existe uma delimitação muito grande no meu tratamento, na minha capacidade de entrega de resultado para o paciente e na minha tranquilidade de saber o que eu estou fazendo do meu antes e depois de começar a usar venuscópio. É extremamente importante, tá? Esse venuscópio aqui, ele é nacional, tá? Para quem tiver interesse. Ele é um venuscópio muito bom e a gente consegue ele por 500, 800 reais, dependendo assim, de onde quem a gente comprar, tá? Então vale muito a pena, é um investimento, tá? Então mostrem para o paciente e aí vocês vão sentar, vão examinar o paciente, vão palpar pulso, vão ver como é que tá a pulsação arterial, vão avaliar a possibilidade de se existe ou não edema, se existe alguma zona engurgitada com dificuldade de drenagem, se existe algum sinal de que a circulação periférica já não está tão legal há mais tempo, como ocronose, né, pigmentações, como dermatofibrose, que a pele vai ficando mais durinha, tá? Então tudo isso vocês têm que explicar para o paciente. Ó, tá vendo essa pele, paciente que já teve úlcera recidivante, tá vendo essa pele do jeito que ela tá aqui, ela não volta mais ao normal, mesmo que a gente trate todas as varizes, ela já modificou a qualidade dessa pele, isso aqui é como se fosse uma cicatriz. Essa pele vai ficar assim para sempre. Isso é importante vocês falarem para o paciente. Então, terminou o exame, depois a gente vai falar a respeito do exame que a gente pode achar no exame, tá? Mas terminou o exame, vocês vão pedir para o paciente levantar, então o senhor vai sentar que agora eu vou lhe explicar tudo que a gente vai fazer e a senhora vai decidir, a senhora vai decidir se a senhora quer fazer o tratamento comigo, tá? Então, a gente já mostrou isso aqui, tá?
Isso aqui é só um antes e depois para uma paciente mesmo fez a montagem e me mandou, que a gente fez de espuma, tá? Só para vocês terem a ideia de quanto elas ficam felizes, assim. Então, o que a gente vai dizer para o paciente? Então, o paciente sentou na tua frente, a gente vai começar por aqui. A gente tem hoje 3 tipos de tratamento diferentes para escleroterapia, tá? A cirurgia, que está restrita a casos mais graves. Ainda tem gente que opera varizes como a senhora tem, como as mães que a senhora tem, não está errado, tá? Eu sempre falo isso, é importante falar isso para o paciente, a gente não tem que ficar queimando o colega, até porque realmente não está errado, tá? Quem gosta de operar, quem acredita que cirurgia ainda é a melhor opção para o seu paciente, não tem problema, tá? Isso é uma coisa muito brasileiro. Na Europa, a cirurgia já caiu por terra há muito tempo. Já se opera hoje só realmente casos mais graves, tá? Então, eu explico dessa maneira. A cirurgia está restrita a casos mais graves, casos em que a escleroterapia vai ter um risco maior de manchar ou do paciente ter muita dor ou de complicar no pós, né? E também depende do que cada colega está acostumado a trabalhar. Então, não está errado indicar cirurgia, mas a gente consegue resolver o seu caso com escleroterapia, porque a escleroterapia é o único tratamento que consegue tratar vasos grossos, médios e finos. O laser e a radiofrequência estão restrita aos casos mais brandos, aos vasinhos mais finos. Isso é uma coisa importante. Quando eu aprendi, não, quanto mais fino só o laser pega, isso é mentira, tá? Laser pega vaso que tem pigmento. Aquele vasinho cor-de-rosa bem fininho que tá passando uma célula por vez ali dentro, não consegue pegar. A gente não consegue ter resultado. Não vale a pena para o paciente. Ele vai tomar um monte de pulsos de laser para conseguir ter um resultado inferior ao resultado da escleroterapia. Então, eu indico hoje laser para aqueles vasinhos bem coloridos, tá? Esse é o jeito que eu explico para o paciente. Para aqueles vasinhos bem coloridos que chamam atenção no olho, que estão bem dilatados e bem superficiais. Tá? A gente não consegue tratar aquele vaso muito fininho com laser, não tem bom resultado, a gente vai para a escleroterapia. O que isso me fez aprender? Eu tenho laser no consultório, mas isso me fez aprender que a escleroterapia ainda é o principal tratamento para varizes, a gente não consegue fugir disso. Os outros tratamentos são limitantes, a cirurgia está restrita a casos, né, a vasos maiores, o laser e a rádio estão restritos a vasos menores. A gente tem sim hoje o Nd:YAG de pulso longo, que consegue tratar vasos maiores também. Ele tem que ser associado com esclero, ele não consegue tratar sozinho o caso inteiro, tá? Todos os calibres. Então, mas sim, pode ajudar bastante no consultório, tá? Mas o que eu tenho que dizer para o paciente é isso: a esclero eu consigo tratar com vasos grossos, médios e finos, e o laser e a radiofrequência é restrito a casos mais brandos, mais finos. E se a gente tiver o Nd:YAG de pulso longo, a gente consegue tratar vasos um pouco mais calibrosos associados com a esclero, tá? Então, o paciente entendeu isso, eu vou ter que explicar para ele o que é a escleroterapia. Então, o que é a escleroterapia? Esclero é toda vez que a gente pegar uma medicação, eu faço isso. Eu estou fazendo exatamente como eu explico para o paciente. A gente pega uma medicação, coloca dentro do vaso e vai fazer esse vaso fechar, morrer e parar de funcionar, tá? Toda vez que o vaso fecha e morre, ele não volta. O que pode acontecer é surgirem novas varizes. Isso é uma pergunta extremamente frequente. Mas voltou, não voltou. Não tem como ficar 2 anos a tua perna limpa e depois voltar a encher e ser a mesma variz de 2 anos atrás. Então, o tratamento não é preventivo, ele trata o que a senhora tem nesse momento. A parte de prevenção a gente vai falar depois, tá? Então, a escleroterapia é isso, ela vai fazer uma agressão no vaso e esse vaso vai fechar, morrer e parar de funcionar. Esse vaso depois vai ser absorvido pelas células de limpeza do corpo porque ele não serve mais, ele não funciona. Então, depois o que vai ficar é um cordãozinho de fibrose, como se fosse uma cicatriz lá dentro, certo? Então, o que a gente pode utilizar para fazer a escleroterapia? Tem várias medicações que a gente utiliza. A gente tem a espuma, que é bastante conhecida hoje. Eu só utilizo espuma para vasos mais calibrosos. Tem gente que usa espuma para vasos de todos os tamanhos. Eu só uso para vasos muito grossos, como esse aqui, tá? Por isso que eu coloquei essa foto. Justamente porque eu acho que a espuma tem riscos que as outras medicações não têm. E eu consigo resolver vasos médios e finos com as outras medicações que eu uso, tá? Eu hoje no consultório só utilizo 2 tipos de medicação, ou a espuma, a 1 ou a 3%, dependendo do calibre do vaso, ou uma mistura da Victalab, eu não tenho nenhum conflito, tá, pessoal? Uma mistura da Victalab que vem com polidocanol, glicose 75% e lidocaína. Eu utilizo hoje glicose pura 75% só em paciente que tem alergia a tudo que vocês podem imaginar e que eu não quero testar o polidocanol ou nem ele quer testar, tá? Então, mas assim,
Eu tô com 2 pacientes no consultório assim, hoje, tá? O resto eu trato tudo ou com essa mistura pronta ou com a espuma. Certo? Então, a espuma eu deixo restrita a casos mais graves, porque ela tem mais risco de complicação, ela tem mais risco de manchar, ela tem mais risco de ficar resto de sangue, resto hemático dentro do vaso, né? E isso incomoda, isso dói, tá? Então, eu explico isso para o paciente para ele entender. E é do mesmo jeito que se ele tem um caso desse aqui, eu falo, ó, o teu caso só a espuma resolve. Quer tratar com espuma? A gente pode fazer com espuma. Senão, a gente precisa te indicar para cirurgia, tá? A gente não consegue resolver esse caso com nenhuma outra medicação que não seja a espuma, certo? Então, a espuma está restrita a casos graves e a outra misturinha que eu utilizo no consultório eu utilizo para todo o resto. Então, como é que eu faço? Se eu vou começar o tratamento do paciente com espuma, eu vou explicar para ele que a gente vai fazer uma sessão de espuma, vai revisar depois. Se ainda tiver algum vaso mais calibroso que eu precise tratar com espuma, eu vou tratar. E se não, a gente vai fazer todo o resto com a misturinha. Então, a maioria dos meus pacientes, a gente tem essas 2 etapas. A gente faz a espuma no que precisa, no que só a espuma resolve, e a gente faz essa mistura no resto, tá? Mas se a gente, eu falei maioria, se a gente falar em termos de números, bem tranquilo, 10% dos pacientes eu uso espuma, todo o resto eu utilizo as outras medicações, tá? Então, a gente vai explicar as 2 medicações, no meu caso são 2 medicações disponíveis, se vocês utilizarem outra coisa vocês vão explicar. Depois na aula das medicações eu vou explicar por que eu escolhi essas, na minha opinião são as melhores assim que a gente tem disponíveis atualmente no mercado, tá? Então explicou para o paciente qual é a medicação, a gente não pode fazer tudo que a senhora tem no mesmo dia. A senhora não pode deitar aqui na maca ou mudar toda a sua circulação de uma hora para outra, porque o corpo vai entender que está faltando vaso e pode produzir vasos novos. A gente pode fazer neovascularização, é isso que eu estou explicando com as palavras do paciente, tá? E a outra coisa que eu não posso também é arriscar inflamar demais e lhe prejudicar. Sem contar que existe uma quantidade máxima das medicações para a gente não tornar elas tóxicas para o seu corpo. Então, o que eu faço no consultório? Eu uso no máximo 3 ampolas grandes por vez. A minha ampola tem 5 ml, tá? Então, eu uso no máximo 15 ml de mistura por vez, por sessão no paciente, ou uso no máximo 20 ml de espuma, tá? Já fiz pacientes com que eu já utilizei 30 ml dessa misturinha, porque são pacientes do mutirão que eu atendo, que às vezes eu não consigo atender toda hora, porque eu faço uma vez por mês, né? Então eu já fiz porque eu sabia que eu ia ficar 1 mês, 2 meses sem fazer mais nada, tá? Mas o meu normal, a minha rotina do consultório, eu tenho isso como margem de segurança. E eu só faço 15 ml quando é aquele paciente que tem muita varize mesmo. Que a gente vai, vocês vão vendo que depois a gente nem que a gente queira a gente consegue fazer, porque a gente não consegue mais gastar aquele produto. Então eu inicio com 3 ampolas, depois eu vou para 2, depois eu vou para 1. E se o paciente quiser fazer de 1 em 1 desde o início, pode fazer, só que vai demorar um pouco mais para terminar. É exatamente isso que eu falo, tá? O que a gente mais tem que cuidar é com a quantidade de polidocanol. A maioria dos livros descreve 10 ml por vez. Eu não vejo nenhum sentido, porque a gente não faz uma espuma de safena com 10 ml, então por que a gente tem que fazer vaso periférico com 10 ml, né? Então eu utilizo no máximo 20 ml por sessão na minha sessão, tá? Não utilizo mais do que isso por questões de toxicidade e muito dificilmente a gente precisa utilizar mais do que isso, tá? Então, assim, a gente explicando essa parte da quantidade para o paciente, a gente vai para as coisas que podem acontecer. O que pode acontecer? Eu esqueci de falar do intervalo, perdão. Eu não faço mais semanal, tá? Como eu uso quantidades um pouco maiores, né? E eu percebi que quando eu fazia uma vez por semana no paciente, o paciente voltava inflamado, e aí onde estava inflamado eu não podia fazer, eu tinha que fazer em outros lugares para não fazer neovascularização, para não prejudicar a drenagem linfática e venosa. Então eu comecei a dar intervalos maiores. Então hoje o meu intervalo mínimo é de 15 dias entre uma sessão e outra. Eu espero o paciente desinflamar totalmente para depois fazer uma nova sessão, tá? Então isso é importante também explicar para o paciente, porque eles ficam agoniados, querendo terminar o tratamento logo. Se tu explicar que isso é para beneficiar ele, para cuidar dele, para que ele não se ponha em risco, ele vai entender, certo? Então intervalos quinzenais no início e no final, quando a gente está finalizando o tratamento, eu começo a dar intervalos de 20, 30 dias, justamente porque as telangiectasias, as microtelangiectasias, elas deixam muitas casquinhas às vezes, ou eu não quero ficar inflamando muito aquela microcirculação justamente para não fazer neovascularização, então eu dou intervalos ainda maiores para a gente desinflamar completamente, tá?
Então, quais são as coisas que podem acontecer? Sempre fica roxo, tá? O paciente tem que entender que, principalmente no início, se a gente vai tratar as nutridoras, quem está acostumado a fazer só telangiectasia não está acostumado a ver isso. Quem trata a nutridora sabe, cada ponto que a gente pegar vai formar uma equimose, tá? E o paciente às vezes fica apavorado. Eu sempre falo, vai parecer que tu foi espancada, é normal, não te preocupa, tá? Cada ponto que eu pegar uma nutridora, isso só acontece no início do tratamento. Quando a gente terminou as nutridoras, tem só as telangiectasias, isso não acontece mais, tá? Então, no início vai parecer que o paciente realmente foi atropelado, foi espancado, porque fica uma equimose em cada ponto que a gente perfurar, tá? Então, ficou essa equimose, usa Heparil, Irudoide, Trombofob, Venalote H, tá? Existe um creme que eu deixo para os pacientes, que quem desenvolveu foi uma colega que eu gosto muito, a Patrícia Cruz. Talvez alguns de vocês conheçam. Ela é patologista, especialista em patologia dermatológica e professora de cosmiatria, e ela ama essa parte de ativos, ela é muito boa nisso. E ela desenvolveu esse creme que eu estou utilizando há mais ou menos um ano nos pacientes do consultório, e a minha quantidade de pigmentações inflamatórias reduziu muito. Tá? Eu vou fazer uma aulinha bem curta só sobre esse creme ali, vou mostrar a fórmula, vou pedir autorização para a Paty, eu tenho certeza que ela não vai se negar. Então, vou deixar a fórmula para vocês usarem no consultório também. Dentro desse creme que a Paty desenvolveu, já tem algumas medicações que estão presentes no Trombofob, Heparil, Irudoide. Então, se o paciente vai utilizar esse creme que eu deixo lá no consultório, não precisa usar os outros, tá? Porque esse creme já vai ajudar essa absorção mais rápida do sangue, que uma das causas das pigmentações inflamatórias é justamente a deposição de ferro por causa da hemoglobina ali, né? Daquela quantidade de sangue que fica ali retida embaixo da pele. Então é importante a gente utilizar esses cremes para retirar o mais rápido possível essa equimose, para prevenir o risco de pigmentação inflamatória, certo? Então eu sempre explico para o paciente, vai ficar roxo, vai usar esses cremes e o roxo vai sair em 7, 10 dias, no máximo 15 dias. Isso também é um dos motivos da gente fazer esse intervalo de 15 dias entre uma sessão e outra, tá? A outra coisa que pode acontecer é ficar uma casquinha no furinho da agulha. Não precisa fazer nada, deixa essa casquinha secar e cair. O que é essa casquinha? Isso é o que eu digo para o paciente. O que é essa casquinha? Essa casquinha, ela só acontece se vocês colocarem um pouco de pressão excessiva no êmbolo, que isso não é para fazer nunca, tá? Porque na verdade aquilo ali é uma micro necrose, tá? É uma necrose da epiderme. Ela acontece muito no pé, então vocês têm que ter muito cuidado para fazer escleroterapia no pé, naquelas veinhas bem superficiais, naquelas telangiectasias bem superficiais. A gente tem que gastar uma gota, tá? Mas mesmo assim, mesmo a gente gastando uma gota, a gente pode fazer essa necrose de epiderme que vai fazer essa casquinha, a casquinha vai secar e vai cair. Isso não tem nenhum problema para o paciente. É diferente de necrose dérmica, isso é complicação, isso é erro de técnica, tá? Eu tô falando de necrose epidérmica que realmente pode acontecer mesmo quando a gente faz tudo certo. Um pontinho ali pode faltar um pouquinho de oxigênio ali durante um tempo e vai fazer como se fosse um peeling. Vai ficar essa casquinha, ela vai secar e vai cair, não precisa fazer nada, não vai deixar cicatriz nem nada, tá? Eu tô falando desse tipo de casquinha, não de casca por necrose mesmo, que depois eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, pode ficar essa casquinha. E a outra coisa que pode acontecer, e isso acontece muito com espuma, é extremamente importante vocês falarem isso para o paciente. Pode ficar resto de sangue dentro do vaso. Quando a gente está injetando a medicação, o vaso fecha para morrer e ele fecha muito rápido. Com a espuma, ele fecha em 3 a 5, 6 segundos, tá? Então, ele fecha com o sangue que estava passando ali dentro. Ou às vezes é resto de sangue misturado com a própria medicação, né? E aí, o que o paciente vai sentir? Ele vai sentir dor local, vai ficar dolorido, tá? Ou ele pode palpar um cordãozinho de fibrose, como se fosse um tendãozinho, e uma bolinha, ou ele pode enxergar um sangue pisado, um resto de sangue preto dentro do vaso, tá? Quando a gente explica desse jeito, ele vai ver que se acontecer com ele, aquilo ali é normal de acontecer, é esperado. E o que eu combino? Porque às vezes fica muito dolorido. Se ficar muito dolorida essa região, volta antes dos 15 dias, porque o que mais alivia é drenar esse resto hemático. A gente vai fazer uns furinhos e vai drenar esse resto. Na aula de intercorrências e complicações eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então é importante falar para o paciente que pode ficar roxo, vai ficar, na verdade, pode ficar alguma casquinha e pode ficar resto de sangue dentro do vaso, e se ficar, a gente vai drenar o que a gente conseguir, o que a gente não conseguir, o corpo vai absorver, porque esse vaso já está morto, ele não funciona mais, e o corpo vai absorver o sangue e vai absorver o vaso.
Dependendo do calibre do vaso, pode levar 30, 60 dias até para ele parar de enxergar aquele resto de sangue ou para ele parar de palpar aquela bolinha mais durinha. Isso é normal, tá, pessoal? Então, pode acontecer essas 3 coisas que são coisas comuns de acontecer. Eu acho legal vocês também explicarem para o paciente as coisas mais raras, tá? Então, pode acontecer uma flebite, né? Eu tive 2 casos até hoje de flebite infecciosa, porque uma das pacientes entrou no mar no outro dia, depois de ter feito esclero, e uma outra colocou o cachorro sentado no colo no dia que fez escleroterapia. Elas só fizeram, essa do cachorro só fez infecção onde o cachorro sentou, tá? E a outra paciente fez vários pontos de flebite, assim. Eu tratei com cefalexina, a gente resolveu tranquilo, tá? Mas é importante vocês lembrarem o paciente que esse furinho da agulha, ele leva em torno de 2 dias para fechar. Então, durante 2 dias, ele tem que ter uma higiene melhor, ele tem que tentar tomar banho com algum sabonete Protex, ele tem que evitar colocar a mão suja na perna onde foi feita, e não é para fazer banho de imersão. Então, não é para entrar no mar, na piscina, na banheira, em canto nenhum, 2 dias depois de fazer a escleroterapia, tá? Pra gente prevenir essa infecção. Óbvio que a asepsia errada também é uma possibilidade, mas por favor, isso aí já, né, o mínimo que a gente tem que fazer é dar um banho de álcool no paciente antes de começar a escleroterapia, e cada vez que for trocar de zona, que ele for virando, limpa de novo com álcool e aí vai fazendo. Isso, o risco é praticamente zero se a gente fizer isso certinho. A gente coloca o risco daí mais pro lado do paciente, assim, de não ter cuidados no pós. Então é importante falar isso com ele também, tá? Então, as coisas mais graves que podem acontecer são trombose, tá? Que é extremamente difícil, é extremamente raro, mas pode. Se acontecer, a senhora vai ter uma dor muito grande, a perna vai ficar inchada, vai ficar dura, às vezes com dificuldade para caminhar. Qualquer dúvida que a senhora tiver, se a senhora achar que pode estar acontecendo isso, vem no consultório que eu vou lhe avaliar. Se for necessário, a gente vai pedir um Doppler, mas a senhora tem que saber que é muito difícil, e a gente fazendo com a técnica correta, isso vai diminuir muito mais ainda o risco, tá? E aí depois eu vou falar da técnica para vocês, mas eu tô aqui falando do que eu falo para o paciente, tá? A parte técnica é bastante importante para a gente realmente prevenir que isso aconteça, certo? Então, as coisas que podem acontecer é isso: fazer uma flebite, fazer uma trombose, que são as coisas mais graves, né? E a gente pode acontecer de fazer casquinha, resto de sangue e ficar equimose, tá? E ficar roxo, certo? Quais são as coisas quais são os cuidados que o paciente precisa ter? Então, como é que a gente vai abordar isso? Eu peço 30 dias sem tomar sol, tá? Eu moro no Nordeste, então o sol daqui às 5 da manhã já é muito quente. Então eu falo pro paciente, se quiser ir pra praia, quer caminhar na rua e tal, vai fazer isso depois das 4:30 da tarde, que a radiação já tá menor. E mesmo assim saia com protetor. E tomar sol é se expor por tempo prolongado, não é botar um shortinho e sair na rua, isso não tem problema. Mas eu sempre peço para usar protetor durante o tratamento, certo? Então, protetor solar na perna e evitar a exposição por tempo prolongado, tá? Os cuidados, o resto dos cuidados, eles são no dia da aplicação. Então, gelo nas primeiras 24 horas, tá? Pode colocar gelo durante uns 20 minutos, é suficiente, uns 20 minutinhos espalhando por tudo, tá? Meia compressiva, que vai depender do tamanho da veia que a gente fez e da quantidade de medicação que a gente usou. Então, vai ficar 30 dias sem tomar sol, vai colocar gelo no dia, vai usar meia, que eu sempre falo no final da sessão, vai ficar só hoje, fica 2 dias, fica 3 dias, depende da quantidade. Tem colegas que têm por protocolo usar 30 dias de meia depois de cada sessão. Eu sei que isso não acontece, tá? Não adianta a gente se enganar, os pacientes não usam, principalmente morando num lugar quente. Eu moro hoje em João Pessoa há 9 anos, os meus pacientes não aguentam usar 30 dias de meia, a não ser que seja um paciente extremamente disciplinado ou que seja um paciente que tem um caso grave e que ele precisa da meia para fazer, para ele não ter sintoma. Eu tô falando aqui de paciente que está tratando as suas varizes e que vai melhorar. Esses pacientes não conseguem ficar 30 dias de meia depois de cada sessão, porque o paciente leva ali 6 meses, 1 ano para fazer o tratamento. Ele não vai passar 1 ano de meia. Não adianta a gente se iludir. Então, esse tempo de meia, na aula que eu vou falar a respeito dos cuidados da parte técnica, eu vou dizer para vocês como é que eu avalio, tá? Mas eu deixo um tempo menor. Casos muito graves, o máximo que eu peço são 7 a 10 dias de meia. Casos tranquilos, geralmente no dia, 2 dias de meia, é isso que o paciente consegue tolerar, tá? Não adianta a gente se enganar. Então, o uso da meia, o gelo e não fazer academia no dia da sessão. No dia seguinte pode treinar tronco, braço, tá? Daqui para cima, e daqui para baixo para fazer perna eu peço 2 dias sem treinar. Isso para vasos normais.
Para vasos como esse aqui, eu peço 15 dias sem academia, sem exercício pesado, e vasos um pouquinho mais tranquilos, assim, menores que esse, metade, mas que eu também fiz espuma, eu peço 7 dias sem academia, tá? Não é para fazer repouso, isso é importante frisar para o paciente. Aumenta o risco de inflamação, de fazer uma trombose se a gente mantém o paciente deitado. Quando a gente termina a espuma, vai sair daqui, vai caminhar 10 vezes ida e volta até o final do corredor. A gente tem que ativar o sistema profundo, a gente tem que ativar a bomba de panturrilha para a gente evitar que essa medicação chegue no sistema profundo e fique lá, e causando uma trombose. Então o paciente tem que se mexer, tá? A gente só não quer que o paciente faça academia nem nada pesado. Eu sempre falo, não vai mudar a tua casa de lugar hoje, tá? Então hoje fica fazendo as coisas normais, só não faz exercício, certo? Pode andar de ônibus, dirigir, subir escada, comida, bebida, tudo normal, certo? Isso é uma dúvida frequente também. Posso comer isso, posso comer aquilo? Pode comer tudo normal, pode beber tudo normal, tá? Com relação ao que pode acontecer, eu sempre preciso explicar para o paciente por que eu estou pedindo 30 dias sem sol, tá? Então eu sempre falo para ele, isso aqui é só um antes e depois para mostrar para vocês de úlcera, tá? Isso aqui é 30 dias depois quando o paciente retornou para outra sessão. A gente fez uma espuma nesse caso, né? E com um mês a gente fechou a úlcera que ela já tinha 3 anos, tá? Então, o que pode acontecer? Por que a senhora não pode ir para o sol? Porque tem risco de manchar. Mas existe uma coisa que chama hiperpigmentação inflamatória, que é quando o seu corpo se defende dessa agressão que eu estou fazendo e mancha. E isso pode acontecer mesmo que a senhora não tome sol. Tá? Isso aqui é um exemplo de hiperpigmentação inflamatória pós-escleroterapia, tá? Esse creme que a Patrícia deixou lá, que eu comecei a deixar para os meus pacientes há um ano, que eu falei para vocês, reduziu absurdamente a minha quantidade de HPI, né, de hiperpigmentação nos pacientes pós-esclero, absurdamente de verdade. Antes eu diria para vocês que entre 5 e 10% dos pacientes manchavam sempre, tá? Hoje, talvez 1% dos pacientes, um que outro paciente mancha. Na maioria das vezes ele não utilizou o creme corretamente ou algum paciente que não quis comprar o creme, coisa assim, tá? Esse creme é excelente, tá? Vocês vão gostar bastante. Mas o que acontece? Tem que dizer que pode acontecer, tá? Então o nome disso é hiperpigmentação inflamatória, é uma defesa do seu corpo e eu sempre explico. A senhora já deve ter caído alguma vez de joelho, raspou, ficou mais escuro, depois clareou, né? Teve uma ferida, fica mais escuro, depois clareia. Queimou no fogão, ficou mais escuro, depois clareia. O nome disso que aconteceu é pigmentação inflamatória. Teve uma espinha, uma ferida, né? Então o paciente já vai lembrar, vai saber que realmente aconteceu com ele e vai entender que isso é uma coisa inerente ao tratamento e é uma resposta do corpo dele, que isso não é um erro de técnica. Se a gente não fala nada e o paciente volta manchado na outra sessão, a culpa é nossa, tá? Então tem que falar isso, tem que explicar, tem que remeter à memória dele, porque em algum momento ele já deve ter manchado por pigmentação inflamatória por algum motivo, tá? E aí o paciente vai saber que se acontecer a gente vai tratar. Isso é uma coisa que eu percebo muito, pessoal, principalmente quem é cirurgião vascular. Eu já fiz cirurgia geral, tá? Eu sou ex-futura cirurgiã, eu comecei a residência de cirurgia e larguei. Eu sei que na cirurgia ninguém fala em estética com a gente, tá? Ninguém fala que o paciente pode ficar com uma cicatriz feia ou que a cicatriz pode manchar. A gente quer resolver o problema. A gente não tá ali para ficar de nhenhenhê, de mimimi, né? Que cirurgião é tudo assim, né? Então, eu sei porque eu já fiz parte desse time. Quando eu entrei para estética é outro mundo, tá? Então, a gente precisa lembrar que o paciente tá ali, que ele não quer trocar uma coisa pela outra, que ele não quer trocar uma variz por uma mancha, tá? Então, a gente precisa tratar. A gente precisa saber tratar isso. Eu vejo muitos colegas cirurgiões indicando muita cirurgia para o paciente porque a espuma mancha, mas se a espuma mancha, depois tu tira a mancha, ela não vai ficar manchada para sempre, tá? Isso é pigmentação inflamatória. Para quem faz estética, pigmentação inflamatória é o monstrinho que dorme do teu lado todo dia, porque a gente faz laser, a gente faz peeling, a gente faz plasma ablativo, a gente faz um monte de coisa que pode manchar. E a gente tem que saber tratar se acontecer essa pigmentação inflamatória, certo? Isso não tem que ser um monstro, isso não tem que nos impedir de fazer um tratamento adequado para o nosso paciente, tá? Então, essa mancha aqui, totalmente passível de tratamento. Não usou o creme para prevenir, ou usou o creme, mesmo assim, em algum ponto pigmentou, a gente vai resolver. A gente vai fazer um peeling de ata, a gente vai fazer um peeling de retinóico, a gente vai deixar retinóico para o paciente, não deixem hidroquinona. Hidroquinona é muito ruim para isso.
Ela faz acromia, faz hipocromia ao redor da borda e às vezes nem clareia a mancha. O pessoal deixa muito a hidroquinona associada com ácido retinóico para isso é uma coisa totalmente ultrapassada. Essas pigmentações, na maioria das vezes, elas são por deposição de ferro, então a gente tem que deixar ali medicações quelantes do ferro que vão tirar esse ferro. A gente pode fazer um peeling de ácido etilglicólico aqui, de ácido cógico, mandélico, mas a gente pode deixar tudo isso combinado dentro dos clareadores para o paciente utilizar em casa. Uma coisa que eu uso muito aqui é o laser. Tá? Eu tenho um laser no consultório, eu faço peeling com laser ali, o laser vai explodir o pigmento cada vez que o paciente volta, essa pigmentação está mais clara. A gente sempre resolve, tá? E a gente vai ter essa aula de pigmentação inflamatória. Mas é importante a gente falar isso para o paciente. O paciente tem que saber que pode manchar e que se manchar a gente vai resolver. Ele não vai ficar assim para sempre, certo? Então, falado para o paciente o que pode acontecer. Pode manchar, pode ficar roxo, pode ficar casquinha, pode ficar resto de sangue dentro do vaso. Os cuidados, não tomar sol por 30 dias, meia conforme o combinado, gelo no dia da sessão e não fazer exercício no dia da sessão. Só isso, mais nada, tá? Aqui um outro exemplo de pigmentação inflamatória, tá? Isso aqui é um exemplo de complicação, eu só queria mostrar para vocês. Isso aqui é a foto da paciente que ela tirou em casa e mostrou para uma pessoa que fez a esclero nela, né? Não foi uma médica que fez. E a pessoa falou que isso era normal, né? E mandou ela colocar gelo. Então, na verdade, ela fez uma necrose arterial aqui. Quando a paciente chegou para mim, ela já estava com a borda toda brancacenta, né? E já estava com todo o tecido necrótico perdido. A gente fez um desbridamento nesse caso e eu fiz um enxerto. Eu tirei um pedacinho da pele ali com tecido celular subcutâneo abdominal, porque quando eu comecei a retirar todo o tecido necrótico, a gente chegou na fáscia profunda ali, tá? Então, a gente teve que fazer um enxerto com gordura e a gente resolveu, tá? Só queria mostrar para vocês, porque vocês têm que saber a diferença, por favor, não é possível, a gente é médico, de ter pego uma artéria, de ter feito uma necrose. Provavelmente isso aqui foi erro de punção, com uma pressão muito grande da medicação. A gente não pode mandar colocar gelo nisso aqui, tá? Então isso é uma coisa que eu até explico para os pacientes, o gelo nas primeiras 24 horas. Sentiu dor depois disso, fala comigo e não põe gelo, porque o gelo só piora, tá? Então depois de 24 horas é calor. Talvez se a pessoa tivesse orientado colocar calor aqui, porque se ficar resto de sangue dentro do vaso, fica dolorido, a compressa morna vai ajudar bastante nisso, a desinflamar aquela região, ativar as células de limpeza, né? Se a pessoa não tivesse orientado a colocar gelo, talvez a evolução não tivesse sido tão ruim, tá? Mas a paciente me mostrou uma sequência de fotos, assim, então desde o início já estava claro que tinha sido uma necrose arterial. Então aqui, só para vocês saberem o que pode acontecer, né, que nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer e pode chegar isso aqui para vocês, tá? Então a gente desbridou o tecido e fez o enxerto e acabou resolvendo tudo, tá? Então é isso. Eu gostaria de falar também para vocês o que a gente precisa dizer para o paciente com relação à prevenção, tá? Então a gente falou a respeito do tratamento, não pode terminar tudo de uma vez, a gente vai dar intervalos de 15 dias para proteger o paciente, tá? A gente pode sim fazer escleroterapia no pé, isso é outro mito, tem gente que já chega com essa ideia de outros colegas, não pode fazer esclero no pé, pode, só tem que fazer devagarinho, porque vai mexer numa circulação muito pequena, né? Pode fazer mais edema do que o normal, então a gente vai fazendo um pouquinho e já vai para outro canto. Tá? Espalhem a escleroterapia. Quanto mais a gente espalhar por pontos diferentes, a gente vai inflamar menos o paciente, a gente tem menos risco de complicação, tá? Então, a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que vocês têm que dizer para o paciente para ele prevenir varize, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, a gente não muda a tua genética. Então, se tu tem tendência a ter varize, de vez em quando tu vai ter, a gente não consegue mudar isso. E é por isso que a gente vai fazer essas revisões a cada 6 meses e depois anuais, se tu não tiver varizes novas a cada 6 meses, tá? Então, o resto a gente consegue melhorar muito. Ficar muito tempo em pé da varize, tá? Então, se o teu trabalho te obriga a passar muitas horas em pé ou muitas horas sentada, usa meia para trabalhar. A meia vai te ajudar a comprimir os vasos e prevenir que aconteça aquela dilatação do vaso, que ele enche de sangue, porque o sangue na veia ele está tentando voltar para o coração, ele está tentando subir. E a gravidade puxa ele para baixo o tempo todo. Então, toda vez que tu passar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, tu está colocando as tuas veias em sofrimento. Então, tu precisa ajudar elas de alguma maneira. Então, usa a meia compressiva. A meia vai te ajudar a fazer a veia trabalhar melhor enquanto tu estiver naquela posição. Outra coisa, tenta mudar de posição assim que possível. Faz bombeamento de panturrilha. Eu mostro para a paciente, ó, pega isso aqui, faz isso aqui 10 vezes. Tem estudos comprovando esvaziamento de todo o sistema profundo com Doppler.
mostrando se tu fizer isso aqui 10 vezes a cada meia hora, tu ajuda na circulação. Fica na ponta de pé de bailarina e faz ali umas 10, 20 vezes, um minutinho de ponta de pé para bombear a panturrilha também, isso também ajuda muito. Mas usa meia, meia é fundamental. O paciente precisa ter noção que ele tem responsabilidade sobre a prevenção, que o tratamento não previne varizes, o que previne varizes são as atitudes que ele vai ter e a genética que infelizmente a gente não muda, tá? Então, ficar muito tempo em pé da varize, solução, usa meia, apresenta o problema e apresenta a solução. Usar anticoncepcional da varize, tá? Usar qualquer tipo de hormônio feminino para prevenção de gestação ou para tratamento de acne, sei lá, da varize, tá? Então, o paciente tem que saber que ele está se pondo em risco e que a gente está enxugando gelo, se ele estiver estimulando daqui e eu estiver tratando aqui. Vai estar sempre nascendo coisa nova, tá? Então, ele precisa mudar as atitudes. Eu não vou dizer para o paciente, eu sempre falo, eu não vou te dizer para te parar teu anticoncepcional amanhã. Eu quero que tu planeje essa parada, planeja com a tua gineco, coloca um DIU se tu não quer ter um filho agora, ou se tu pretende utilizar por um curto período, programa para no longo prazo parar de usar, certo? Porque isso vai sim te prejudicar, isso faz retenção de líquido, isso vai fazer um aumento, porque a gente tem receptores na parede do vaso de estrogênio e progesterona, eles são hormônios vasodilatadores, é por isso que mulher tem mais varizes do que homem. Essas pequenas coisas elas vão acabar introjetando e vão entender o que está acontecendo com elas e vão colocar para elas também a responsabilidade de fazer a coisa dar certo, tá? Obesidade da varize, tem que perder peso, manter o peso sempre equilibrado, porque a gente sobrecarrega os vasos quando a gente está com um peso acima do normal, tá? As nossas veias são as mesmas se a gente tem 60 quilos ou 120, então é importante a gente manter o peso equilibrado para manter o corpo equilibrado, o coração não estar sobrecarregado, o pâncreas, todos os órgãos, inclusive as veias, sofrem essa sobrecarga. O teu corpo tem que mandar fazer veia nova se ele tiver que nutrir uma parte maior do teu corpo que cresceu. Então, quando a gente ganha peso, a gente aumenta o risco daquelas telangiectasias, daqueles vasinhos mais superficiais, a gente aumenta o risco de varizes porque a gente sobrecarrega as nutridoras, tá? Então, é importante o paciente saber que ele precisa cuidar dessa parte, tá? Outra coisa, pressão alta mal controlada, diabetes mal controlado, tabagismo aumentam o risco, então controlem as suas doenças, cuidem-se, né, para ajudar a prevenir varizes novas, para ajudar a prevenir a doença varicosa, sedentarismo da varize. Eu sempre pego as minhas fotos do néter que eu tenho lá no consultório e mostro a femoral, a poplite, a gastrocnêmia, os vasos maiores, todos eles dentro da musculatura. Então, o que eu explico? Se a gente fizer exercício, cada vez que o teu músculo apertar esses vasos, ele vai bombar o sangue mais rápido, tá? Ele não vai deixar aquela circulação lentificada. Isso previne varize. Então, exercício previne varize, sedentarismo dá varize. O pessoal tem essa coisa, não, porque eu vou fazer academia, eu vou me encher de varize. Não tem, é tudo mito. Tá? Exercício previne varize, sedentarismo aumenta o risco, porque esses vasos mais importantes que levam 90% do teu sangue de volta para o coração, eles vão estar soltos dentro do músculo que está flácido. Então é importante fazer, eu sempre falo isso, tu nunca vê um atleta cheio de varize, porque ele tem essa bomba muscular funcionando muito bem, tá? Então o paciente vai entender que ele tem que fazer aquilo. Vocês precisam mostrar para ele o que ele precisa fazer. Não tem desculpa de tempo, isso é outra coisa importante. Pega a tua casa lá, tá vendo a novela, fica fazendo ponta de pé de bailarina, de panturrilha lá, 2 minutos por dia, todo santo dia. Pega um banquinho mais baixo na tua casa, senta e levanta nele, faz 3 séries de 15, que seja, 45 vezes, para melhorar trofismo de quadríceps, trofismo de posterior, glúteo, tudo isso vai ajudar. Aquela coisa que a panturrilha era o coração da perna, ela realmente é, mas já foi demonstrado em vários estudos a importância de toda a musculatura, inclusive da musculatura glútea para bombeamento do membro inferior. Então não é só a panturrilha que a gente tem que trabalhar, tá? Então deem essas dicas para o paciente fazer em casa, aquele paciente que trabalha muito, que usa o trabalho, a falta de tempo como desculpa, ele não tem desculpa. Coloca para ele a responsabilidade dele conseguir te ajudar a fazer a coisa dar certo. Tá bom? E aí as outras coisas todas que a gente pode falar a respeito também, de evitar muito sal para evitar retenção de líquido, beber muita água, né? Cuidar da alimentação, uma alimentação saudável, a questão da constipação intestinal também aumenta bastante o risco, quando é aquele paciente realmente muito constipado, porque pode fazer a compressão da cava, né? A gestação, a gente tem que explicar que gestação da varize, eu sempre falo, não vou te dizer para não ter outro filho, mas tu tem que saber que se tu tiver outro filho, aumenta o teu risco, e aí se tiver a gente vai tratar, né? E aí tentar durante a gestação ganhar o mínimo de peso possível também, dentro do que é saudável para a mãe e para o bebê, tá? Evitar ganho excessivo de peso.
e saber que se conseguir usar meia também vai ajudar bastante, tá? Então as coisas que a gente mais tem que abordar, principalmente em mulher, homem quando vem pra gente no consultório, a genética é sempre a parte mais importante. Nenhum homem vai chegar para vocês com um caso mais grave, assim, com varizes importantes, grau 3, grau 4, né, com úlcera, e vai dizer para vocês, não, não tem ninguém na minha família com varizes, todos eles têm. A genética é a coisa que mais conta para o paciente masculino. Mas mulher não, a gente engravida, a gente usa anticoncepcional, né? A gente faz coisas que a gente são inerentes ao sexo feminino e que nos dão varizes. É por isso que a quantidade que mulher tem mais varizes sim do que homem, tá? Elas são as pacientes mais frequentes do consultório. Eu acho que eu devo ter uns 10 pacientes homens atualmente tratando no consultório, nem sei quantas pacientes mulheres. Tá? Então é extremamente importante a gente lembrar o paciente das coisas que ele pode fazer para modificar, já que a genética não está no nosso alcance ainda, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que isso ajude vocês a explicarem melhor para os pacientes, para que eles tenham um entendimento melhor, tá? Do que está acontecendo, do que a gente vai fazer com eles, do que eles podem fazer para nos ajudar a fazer o tratamento dar certo, tá? E eu estou à disposição. Muito obrigada.